Abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus 12, 14. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Nós temos falado já sobre as bases da fé, e nós falamos já sobre a fé em si, falamos sobre arrependimento e falamos sobre o perdão. E hoje nós começamos a falar sobre santidade, que não é moda falar sobre santidade, mas é preciso falar sobre santidade. Todos os que nós falamos antes, eles não existem sem santidade. Se alguém diz que tem fé e não tem a santidade, você está se iludindo. Se você diz que se arrependeu e não vive em santidade, você está se iludindo. É um texto que nós vamos mergulhar de uma forma muito prática, porque a igreja atual, ela não prega mais sobre santidade. Porque a igreja é mundana. A igreja mundana, ela quer se parecer com o mundo. Aí as músicas têm que ser igual ao do mundo, as roupas têm que ser igual ao do mundo, a parede tem que ser igual ao do mundo. Tudo começa a ser o que o mundo diz. Nenhuma igreja deveria ter dentro do seu cenário a preocupação primária de ser um posto agradável para o corpo físico. Precisamos ter boas cadeiras, precisamos ter tantas coisas. Deveria ter a primeira preocupação primária ele precisa vir em todo culto que a gente tiver reunido aqui. Porque não é o lugar, irmãos. Não é o lugar. Não é a parede branca, a parede preta, não é o teto bonito, não. Não é isso. Só faz sentido estar aqui se Cristo estiver aqui. Só faz sentido vir aqui se o Espírito Santo estiver aqui. Porque senão é uma reunião de pessoas que se dizem ser o que não são e vivem uma dificuldade para cumprir o que eles dizem ser. E o texto vai trazer uma mensagem que a gente precisa recordar. No passado, eu sou muito antigo, não parece, mas sou. Eu lembro que quando ia se comprar fiado, se fosse crente, vendia. Pode vender, é crente. Empresas diziam: qual religião? Sou crente, contrata. Eles não enrolam, eles não se atrasam, eles não ficam no meio do serviço falando mal dos outros. Existia essa integridade nos cristãos. Falou que era cristão, ia lá, o cara falava: como é seu nome? Mateus. Mateus. Quer o que fiado? Vai pagar quando? Chegava no dia, Mateus estava lá e pagava. Existia um mérito. Sempre houve perseguição, mas essa perseguição não tirava o mérito de ser. Existia um respeito. Quem nunca frequentou uma favela onde o crime, os crentes de verdade, eles não são atacados. Dentro de uma favela, onde se você entrar, os crentes de verdade, os de verdade, se for falso, toma tapa no rosto, aquela coisa toda. Vai numa favela, os crentes de verdade, os ladrões dizem: ninguém toca nele. Existe um respeito. E uma das cobranças do mundo qual é? Que eu e você fosse o que falamos ser. É difícil sair fora e dizer que é crente, porque eu não estou sendo santo. Quantas pessoas você conhece que frequentam a igreja? Seja essa ou seja outra. E lá fora não são, nem se parecem com Cristo. Não fazem esforço para se parecer. Deixam claro que eu sou assim, nasci assim e vou morrer assim. É preciso ler o texto e se lembrar que a falta de santidade tem feito o nome de Deus ser blasfemado. A falta de santidade não do mundo. Irmãos, nunca foi cobrado do mundo santidade. Nunca foi pedido para que o governo seja santo. Não, mas a igreja, diz o texto, que ela é santa. Não existe igreja que não é santa. Existem pessoas dizendo que são, mas não são. Porque a igreja ela é santa. A Bíblia vai dizer: nação santa. Se é uma nação santa, quem está dentro que não é santo, você não faz parte dessa nação. E aí Romanos 2, 24 diz uma coisa que está acontecendo por falta de santificação. Porque como está escrito, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Toda vez que um cristão age
contrário ao que a Bíblia diz, ele está fazendo o nome de Deus ser blasfemado. Isso não quer dizer que nós nunca erraremos. Nós estamos falando de pessoas que não erram e pedem desculpas. Porque você, quando erra, você pode errar. Quem aqui nunca errou e disse, desculpa, errei. Às vezes acontece no trânsito, você dá uma fechada em alguém, a pessoa fica brava, você fica bravo, fala, desculpa. Para na hora ou não para? A outra pessoa para na hora. Está lá buzinando, xingando, quando abriu o vidro, fala, desculpa. A pessoa fica até sem graça. Fala, por que eu xinguei tanto se ele ia pedir desculpa? A atitude cristã, ela vai fazer o que a Bíblia diz. A palavra branda, ela desvia o furor. Chegou o cara todo nervoso. Você fala, rapaz, desculpa. Já dá uma acalmada. Nós vivemos um tempo que não se preocupamos. E as igrejas não falam mais disso. Porque você tem que ser próspero. Você tem que ver o seu inimigo rastejando. Você tem que voar. Só que aí durante o dia, eles não te dizem que a santidade é uma exigência, não é uma opção. É uma exigência. Sem santificação, ninguém vai ver Deus. Se você está vivendo sem isso e acha que vai ver, pense, você está indo contra o que está escrito. E nós não somos justificados pelo que fazemos. Nós somos justificados pela fé. A fé vai nos fazer crer em Cristo. Crendo em Cristo, nós recebemos a graça que vem de Deus, não é nossa, é um dom de Deus. Deus nos deu a graça. Então, mediante a fé, nós somos salvos. Só que Tiago vai dizer que se você tem fé bíblica, acontece alguma coisa. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo número 2, do 14 ao 17, vamos ler? Meus irmãos, do que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, olha a pergunta, a fé pode salvá-lo? Olha a pergunta de Tiago. Você tem fé, irmão? Tenho. Essa fé pode te salvar? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhes não derem as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, ela é morta. É uma fé que não faz sentido. E nós temos vivido um tempo dessa fé. Uma fé que ignora tudo, mas a pessoa fica dizendo o seguinte, não me julgue, não é isso? Não me julgue, eu tenho minha fé. E eu não estou dizendo que você não tem fé. Talvez você aprendeu uma fé que não é bíblica. Mas a fé bíblica te faz se movimentar. A fé bíblica não é só palavra, é atitude. E nós vivemos um tempo de muita palavra. Nós vivemos um tempo que todo mundo aqui sabe um versículo para estar com alguém, não sabe? Todo mundo sabe, irmãos. Se você vê alguém mentindo, você sabe pegar. Agora, para praticar, isso tem ficado à toa. Quantos leem a Bíblia diariamente para crescer e para ser santo? E a santidade, muitas vezes você não venceu ainda, porque você não tem santidade. Tem muita gente querendo milagre, mas não quer ser santo. Mas quer ver extraordinário. Não tem isso. Existe um conselho em Josué, capítulo de número... Abre aí sua Bíblia, capítulo 3, versículo 5. Porque nós temos esquecido que vitórias bíblicas, elas não acontecem com atitudes humanas. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no nosso meio, no meio de vós. O conselho é o seguinte, antes de ver a maravilha, precisa ter a santificação. E nós estamos querendo dizer que estamos indo em direção ao milagre, vivendo uma vida mundana. Vivendo uma vida sem compreender o chamado de Deus para nós. É uma ilusão achar que Deus está com quem não se santifica. É uma ilusão achar que Deus virou um desesperado por gente e abriu a porta. Já foi na feira de manhã? Quanto que é a banana? Eu vou similar, eu não sei mais o preço de banana na feira. 2 euros aqui.
€2 a banana. Você passa no final da feira, 5 centavos. E tem gente achando que Deus está que nem vendedor de banana. Ele continua igual, irmãos. O que é pecado, é pecado. O que é errado, é errado. O que não pode, não pode. E nós estamos fazendo de conta que não escutamos. E nós temos estudado todos os princípios para que, pelo menos quem quis ouvir. Porque não é todo mundo que é dessa igreja que quer ouvir o que está dizendo nessa igreja. Talvez alguém amanhã vai dizer o seguinte: eu não sei o que é perdão. Eu não sei o que é arrependimento. Eu não sei o que é fé. Pode ser. Porque tem pessoas que estudaram na mesma faculdade que eu e foram reprovados. Tem alguns que na mesma faculdade disseram: eu nunca vi o professor falar disso. Ele falou disso? Falou. Você não estava na aula? Eu estava, mas porque não estava lá não, eu só estava com um corpo. Às vezes nós estamos aqui dentro com um corpo, irmãos. Às vezes tem um corpo aqui dentro, mas não tem mente, não tem coração, não tem devoção, não tem temor. Aí a palavra não serve de nada, ela entra e bate, e vai e fica assim, ó. E às vezes até incomoda, porque não era o que eu estou precisando. Estou precisando matar alguém para me ser feliz. Olha o que diz o texto: hoje o Senhor fará maravilhas no nosso meio? Não, amanhã. Hoje o que eu tenho que fazer então? Me santificar. E o que seria santificação? O que significa santificado? Todo mundo sabe o que significa em hebraico. Todo mundo aqui conhece a palavra santificação em hebraico. Todo mundo conhece. Só que você não sabe que conhece, mas você conhece. Kadosh. Todo mundo já viu, não já viu? Tinha até a banda Kadosh. O filho perdido. Era esse que ele cantava? Vou estar arrependido, com os pés feridos, de tanto andar, viveu nessa vida. Kadosh significa separado para. Separado de. E nós temos que nessa noite refletir o que é santidade. Não é que nem diz a igreja romana, que diz que santo é aquele que sofreu em prol do pobre. Não é isso. Se santidade fosse isso, quem não bebe, não fuma, não mente, não engana, estava salvo. Ou não estava? Eu não bebo, eu não fumo, eu não adultério, eu só não creio em Cristo. Então eu deveria ser salvo. Isso não é santificação. Santificação, escuta isso aqui porque tem gente se confundindo, hein? Não é deixar de pecar, é se entregar para Deus. E nós não estamos vivendo assim, irmãos, sejamos sinceros. Sejamos sinceros, porque só a sinceridade nos tira do lugar errado. Enquanto o filho pródigo não caiu em si, ficou no chiqueiro. Quando voltou em si, falou: peraí, eu estou errando. Quando Asaf ficava questionando, ele falou: isso é enfermidade minha. Enquanto você não assume a rédea e diz: eu sou o culpado do meu fracasso, eu sou o culpado de não ter visto isso na hora certa, no momento certo, a gente fica sempre com desculpas. Mas Kadosh significa consagrado, aquele que se consagrou ao Senhor. Em grego vai estar Hagios, que também tem a mesma devoção, de piedoso, consagrado para viver vidas de Deus. E aí, nós temos hoje visto que muita gente prega o quê? Deus quer o... Quem quer o coração é os apaixonados. E aqui nós estamos cheios de apaixonados. Parece que Deus não se preocupa com mais nada. Deus só quer o coração, muitos dizem por aí. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Você precisa abrir sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu quero ler do versículo 1 ao 18. Quem achou, diga amém. Olha o que diz. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, do versículo 1 a 8, vamos ler? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos
vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscências, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador, e de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. A santificação é um desejo de Deus para nós. Lembrando que a santificação é eu deixar o mundo e me consagrar para Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, não fazem nada para Deus? Nada, literalmente nada. Tem alguns que até pensam que vir ao culto é muito. Tem uns que só falam o seguinte: não, eu vou na igreja só na ceia. Tem uns que vêm quando quer e se tem vontade. Não deveria ser assim. Tem uns que entram aqui pedindo dinheiro, pedindo saúde. Não era para ser isso. O culto não é para isso. Só que nós não entendemos isso. O texto vai deixar bem claro o modo que convém andar, a santidade vai me ensinar. Quando Paulo começa, ponha lá no capítulo 1 de novo, no versículo número 1 de capítulo 4. Ele vai dizer o seguinte: que eles têm ensinado os irmãos a forma de andar agradando a Deus. O meu andar agrada a quem? O seu andar agrada a Deus? Você tem pensado nesses dias, o jeito que eu me comporto, Deus se agrada? Você tem agradado a Deus? Porque não adianta agradar pastor, não adianta agradar amigo, se você não agrada a Deus. Você não vai ter um entendimento do que é o ser de Deus. Aí ele vai dizer de forma bem clara: você tem que agradar a Deus na forma de andar. E como que eu agrado a Deus, irmãos? Lembra do que o salmista escreve no Salmo 119, verso 9? Que ele vai usar aquela fase ali, ó, que é uma fase difícil, onde todo mundo diz: é difícil ser jovem nessa geração. Não dizem isso? É difícil? Não é difícil. Existe uma solução. O salmista faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho, por onde anda? Como é que ele vai purificar a escola? Como é que ele vai purificar amigos? Como é que ele vai purificar celular? Como é que ele vai purificar vídeos que ele vê? Tem uma forma: observando conforme a palavra do Senhor. Existe uma direção de Deus para agradar a Deus. Eu preciso estar baseado aqui, irmãos. Você pode ler o livro que for, mas esse livro aqui te molda. Se você não está lendo Bíblia, você não vai conseguir, porque é aqui que sai palavra de vida. Você vai ter que observar. Não é a tentação que te derruba, é a falta de estrutura para suportar a tentação que te derruba. Porque a tentação não só vem para você, vem para todos. Todo homem bonito tem uma mulher tentando ele. Todo homem feio também tem uma mulher tentando ele. Deixa eu corrigir isso aqui, senão... Não pense que é só você que recebe piscada. Não pense que é só você que recebe mensagem meia-noite. Ah, foi sem querer. Todo mundo recebe. Todo mundo tenta de alguma forma introduzir em você o pecado. Mas se você estiver observando, o problema é que eu não estou observando mais nada. Observar é o seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre o meu comportamento? Seja onde for, no trabalho, irmãos, pode falar o que quiser. Se você foi o primeiro a ser mandado, você não era o melhor funcionário. O melhor funcionário, ele nunca é o primeiro a ser mandado embora.
ainda que o homem esteja falindo, ele tenta de tudo. E como que é um bom funcionário? Observando o que diz. Você sabe como eu me transformei em um bom funcionário? Porque era um mau funcionário. Fui mandado embora várias vezes por ser mau funcionário. No sentido assim, não queria. Aí eu li, trabalha para o homem como se fosse para Deus. Porque Deus que te vê, Ele te recompensará. Mudei a estratégia. Me converti e falei, então tá bom, tem que falar como é para Deus? E foi. Aí alguém falou, o que esse menino tem? Observa conforme a palavra do Senhor. Todo mundo falando mal da empresa. E eu falando, não vou falar mal não, daqui que eu tenho tirado meu pão. Deus abençoe essa empresa, que ela aumente, que eu ganhe mais. Você precisa começar a observar. A santidade te leva a observar a palavra. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 10. Se você é um trabalhador aqui, irmão, conselho, né? Para de falar mal da empresa que você trabalha. Para mesmo, para hoje. Senão você vai ser mandado embora. Para de enrolar. Vai no banheiro se precisar. Bebe água se precisar. Seja um bom funcionário. Se você é patrão, pague direito seu funcionário. Não humilhe, não ponha peso. Deus honra quem honra. Deus honra quem honra a sua palavra. Olha o que ele diz. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento. Eu e você dizemos que somos santos, mas não observamos a palavra de Deus. Eu e você dizemos que queremos agradar a Deus. Os discípulos estão dizendo para eles também, quando nós lemos Tessalonicenses, nós temos dado para vocês mandamentos, para que vocês saibam como agradar a Deus no seu caminhar, no seu jeito de andar. A pergunta é, eu estou observando isso daqui para que eu possa viver agradando a Deus ou não? E aí no versículo 3, lá de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, o que ele vai dizer? Porque esta é, irmão, está claro, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Nesse texto, a prostituição ela está envolvendo todo o pecado sexual, não só fornicação. Nessa parte, pega todo, o adultério, olhares, palavras, vídeos, tudo, pornografia, tudo isso aí está aqui, ó. Deus, a vontade dele, para mim e para você, é que nós sejamos santos. Por quê? Porque sem santificação, você vai ver pastor, você vai ver irmãos, você vai ver igreja, você vai ver até milagres. Só que você não vai ter comunhão com Deus, porque você não vai ver Deus. Aí eu estou brincando na igreja. Estou escutando pregação e não estou fazendo nada para viver esse ponto. A vontade de Deus é a minha santificação. Irmãos, isso aqui é só... Eu vou chegar lá ainda, mas só para a gente já deixar aqui. Isso daqui, com o seu pensamento mundano aí, você não vai fazer nunca. Porque santificação não é condição para a salvação. Espera aí que eu chego lá, tá bom? Mas guarda isso aí. Santificação não é a condição para a salvação. E aí você está falando, agora pirou tudo. Acabou de falar que tem que ser santo. Se não é condição para a salvação, o que o pastor está falando? Acompanhe todo o estudo que você vai saber e vai tirar toda a sua dúvida. Mas eu quero ler com você aí 1 Pedro, capítulo 15, versículo 16. E agora, meu Deus, se ela não é condição para a salvação, ai meu Deus, para que eu tenho que me santificar? Olha o que Pedro vai dizer. Paulo já disse que ela era a vontade de Deus para nós. Aí, como eu falei no começo, que tem gente que acha que Deus só quer o coraçãozinho, que nem na churrascaria, só quer o coração. Mas como é santo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, irmãos. Mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda maneira de viver.
porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus está dizendo para mim e para você, a santidade não é só na hora do culto. Você tem que ser santo em toda maneira de viver. Como é que você tem pensado das pessoas? Como santo? Como é que você tem pensado do mundo? Como santo? Como é que você tem pensado da vida cristã? Como santo? Eu e você temos que entender o seguinte: se a santificação é a vontade de Deus para mim, por que eu não estou vivendo em santidade? Se Ele disse, é a minha vontade para você, o que Ele está dizendo? Eu quero te ver. Deus está dizendo: eu quero te ver, Valdomiro. Por isso que eu desejo a tua santificação. Aí Pedro escrevendo fala, volte, versículo número 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí como que o mundo está vendo a igreja hoje? Pior do que quem não vem na igreja. É por isso que você escuta: eu não vou lá porque lá tem fulano. Porque fulano aqui rodopia, cospe bolinha de fogo, faz tudo. Às vezes nem faz isso, mas está aqui. Aí quando sai lá fora, mente, engana, agride, ofende, manda mensagem que não deveria mandar, fala o que não deveria falar, usa o que não deveria usar. Aí quem está lá fora fala: para que eu vou lá dentro? Para que eu vou nesse médico que quem foi a última vez saiu pior? Tem sempre às vezes que alguém corta o cabelo, a gente fala: onde é que você cortou? Não, mas está mal cortado. Eu falei: isso aí, só para mim não passar lá. Me dê a dica. Dentro do mundo corporativo, dizem estudos que um cliente satisfeito, ele talvez passe para um. Um cliente insatisfeito, ele passa para 10. Ninguém sai daqui do culto para falar bem do culto se quando alguém aceita Jesus. Você não vê. Mas deixa alguém aqui cair endemoniado para você ver. Todo mundo, você viu? Fulano endemoniado. Deixa uma coisa doida acontecer aqui dentro. Todo mundo sabe amanhã. Ninguém sai para comentar: Deus falou conosco, Deus deu para nós uma palavra. Mas deixa alguém vir aqui arrancar a roupa e ficar nu. Todo mundo amanhã sabe. Todo mundo sabe. Você viu lá na igreja? Uma pessoa arrancou a roupa e ficou nua. Nós não temos vivido o que a Bíblia manda. Em tudo, em todo jeito, em toda palavra, em toda ação, em todo lugar que você vai, seja santo. O que é isso? Eu sou separado. Eu sou consagrado. O meu comportamento não condiz com vocês, tem tudo a ver com Ele, então não me importa o que vocês digam, eu tenho algo a vir fazer, e eu e você não podemos ter fé se não temos santificação, não podemos ter arrependimento se não temos santificação. A santificação convém a este ambiente, irmãos, ela convém, é adequado ser santo, ser consagrado. Agora, se eu não sou consagrado, irmãos, se eu sou tudo misturado, não dá. Passo a semana toda ouvindo só e aquelas coisas loucas que se fala nas músicas aí. Aí chego aqui, escuto: Deus é bom e é maravilhoso. Como é que fica meu coração? Não é assim? É assim. Seja santo em toda maneira de viver. Está assistindo um filme, fala: esse filme está esquisito, vou ter que parar de assistir ele. Ah, mas que radical. Eu estou querendo ver ele. Se você não quer, o problema é seu. Mas só vai ver ele quem for santo. Mas a santificação, ela não é o condicional para a salvação. Ai, pastor, para de falar isso, está me dando dor de cabeça. Santos em toda a maneira de viver. E o texto que a gente leu no início traz o que me preocupa. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém. Perceba o que a igreja tem feito. A igreja, quando eu digo as igrejas, irmãos, eu sou muito feliz de ser pastor dessa igreja, porque a gente foi num retiro de mulher, e todo mundo sabe o que acontece muitas vezes quando se junta muita mulher. Eu não sou menino, e eu não estou falando mal de mulher. Estou falando que esses encontros de mulher, fica lá uma mulher doida gritando que está vendo, todo mundo começa a chorar, mexe os emocional das irmãs, e fica fazendo todo mundo falar, e sai de lá todo mundo. Depois na semana que vem está tudo igual. Estou falando que eu tenho um prazer de estar numa igreja que as irmãs deram palavra, as irmãs deram uma lapada. Eu lá atrás com o Abner olhava para mim e falava: pastor do céu, o que está acontecendo aqui? Eu falei: Abner, vamos dar glória aí, senão nós vamos explodir aqui dentro.
A minha vontade era explodir. Eu não sei, tem uma hora que eu falei assim, acho que eu vou explodir, Jesus. Foi muito bom. E isso é prazeroso. Quando a gente medita e a gente vai ver e diz o seguinte, espera um pouquinho, tem algo a ser feito. Tem algo a ser feito, Deus chama. Mas as pessoas estão fazendo o que hoje? Os cultos de, irmãos, eu não aguento mais esses cultos de poder. Culto de poder. Aí vai um cara lá, mexe com o seu emocional, você é fraco emocionalmente mesmo, você tem um monte de problema psicológico, porque seu pai não foi pai, sua mãe não foi mãe, aí você chega lá, começa a chorar, aí ele vê que você está chorando. Você sabia que tem uma técnica? Eu vou falar isso aqui, está gravando aí também, quem estiver fazendo isso, se corrija aí, ó, vagabundo. O que eles falam? Isso é curso, hein? Curso para pregar, para pegar os endemoniados na igreja. Levanta a mão, não manda levantar a mão? Tem uma estratégia, vem na frente e levanta a mão. Por quê? Você e eu temos um equilíbrio, que é o equilíbrio do corpo, psíquico. A pessoa está aqui, ó. Está tudo tranquilo? Estou tranquilo, oh glória. Se você está assim, ó, pode ir lá. Tem 2 pontos, um aqui, um aqui, um aqui. Apertou, você vai cair. Tem um amigo, não sei nem se ele está assistindo, que ele chegou em mim e falou assim, eu até acreditava nesses negócios aí, agora não acredito mais. Por quê? Ele fez um curso de hipnose. E o curso de hipnose, você come cebola pensando que é maçã. E você sente gosto de maçã. Ele derrubou um monte de pessoas, derrubou um monte de pessoa com sopro. E o professor dele disse, quem mais me procura para fazer o curso é pastor. Nós vivemos um tempo de uma brincadeira com a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para fazer o seguinte, a santidade, ela é uma realidade. E sem santificação, você vai ver demônio aí que parece demônio. Você vai ver ações do diabo. Mas você não vai ver o Deus vivo que te perdoa, que te sara e que te porta paz. Porque o Evangelho, ele é transformação. Mas só quem foi alcançado pelo Evangelho é transformado. Quem foi alcançado por um homem que diz ser o Evangelho, que distorce o Evangelho, não vai ser sarado. Aí está se fazendo culto. Às vezes eu fico vendo, até o Pedro, cadê o Pedro? Vou pegar o Pedro. Semana ele mandou para mim, pastor, vou nesse culto aqui que o profeta chegou. Eu falei, Pedro. Está lá as faixas, o profeta. Aí está todo mundo doido, não se santifica, não lê Bíblia, não ora. Aí quer receber uma profecia de quem? Só se for do diabo. Se eu estou indo em direção ao inferno, qual que é a profecia que Deus vai me mandar? Continua? Estou contigo? Não. Ei, Valdomiro, se arrepende! Aleluia. Valdomiro, contorna esse caminho. Agora é um monte de gente, tudo vivendo em pecado, e Deus falando o quê? Estou contigo, amado. E não é que Deus não está com você, entenda o que eu estou falando. Estou falando da brincadeira da igreja moderna. Você e eu que somos cristãos já, que declaramos, vem no culto, sai do culto e não é santo. Só que sem santidade, ninguém vai ver Deus. E as técnicas estão aí, para quem quiser. Eu te garanto, se usar com você uma técnica simples, você começa a chorar. Tem gente aqui que isso... Bom, tem gente que eu fico vendo, meu Deus, tem gente que foi enganada aqui por tanta gente, engana. Quantos pastores aí estão por aí pegando dinheiro do povo? Enganando, tranquilo, irmão. Facinho. Mas Deus nos chama a ter uma vida de santidade. Olha o que ele vai dizer no versículo número 4. Volta lá no... Filipenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. Misericórdia essa academia hoje. Eu estou quase dançando sem querer. Misericórdia, Jesus. Acharam? Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Você tem feito isso? Ou a culpa é do irmão? De quem que é a culpa que você não está se santificando? De quem que é a culpa, por favor? Porque ele está falando, cada um saiba possuir o seu. Valdomiro, cuide da sua vida. Cuide do seu relacionamento comigo. Olhar a sua vida não ajuda a minha. Ver o seu pecado não apaga o meu. Mas eu não ligo para a minha vida. Aí olha o que Timóteo vai escrever, Paulo vai escrever na Timóteo, capítulo 2, versículo número 21.
De sorte que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Se você se purifica, você é santificado e idôneo para uso do Senhor. Essa é a bagunça hoje. Ninguém pergunta quem está falando, porque o diabo profetiza, irmãos. O diabo se transforma em anjo de luz. E nós às vezes não estamos preocupados com isso. Como que está aí o seu vaso? Não olhe para o meu não, olhe para o seu nessa noite. Como é que está aí? Idôneo, idôneo. Seu vaso está idôneo para uso exclusivo do Senhor? Se sem santificação ninguém vê a Deus, vamos parar tudo, vamos se santificar. Vamos parar tudo, não dá para viver sem. Mas aí está o discurso do amor, não é isso? É o discurso do amor que infectaram o amor. Só Deus aceita a traição, só Deus. Deus tem que aceitar tudo, nós não aceita nada. Às vezes o marido viu uma mensagem, a mulher quer separar do marido já. Mas ele trocou uma mensagem com a mulher, minha filha, mas foi só uma mensagem, perdoa ele, pelo amor de Deus. Não! Aí com Deus a gente trata Deus de qualquer jeito. A gente não é idôneo para com Deus. Nós não somos uso exclusivo de Deus. O diabo vem e faz o que quer. É preciso hoje saber se eu estou fazendo o que ele falou. Se eu estou mantendo o meu vaso idôneo. Se eu estou mantendo a minha vida idônea para o uso do Senhor. Olha o que ele vai dizer no versículo 5. Lá de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 5. Não na paixão da concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Olha a comparação que ele faz. Vocês não podem viver como aqueles que não creem em Deus. Irmãos, tem gente que não crê em Deus que é mais santo que nós. No comportamento. Tem gente que não crê em Deus e não vem na igreja, mas ele não fala mal de ninguém. Tem gente que não crê em Deus, não vem na igreja, mas ele não trai a esposa. Tem gente que não crê em Deus, não vem na igreja, mas ele compra e paga. Aí ele está dizendo o seguinte: por favor, não fica envolvido. E aqui é pior. Ele está falando nas paixões. E tem crente aqui que quer beber, tem gente aqui que quer fumar, tem gente aqui se prostituindo, tem gente aqui fazendo sexo fora do casamento, tem gente aqui fazendo tudo que não presta e quer ser uso do Senhor. Quer ser cheio do Espírito Santo, quer ver milagres, quer ver mover, quer ver revelação. Hã? Não caiu ninguém? É isso que estão procurando. Aí não se santifica. Mas quer chegar em alguém só cai mesmo, porque o demônio te derruba. Mas o Deus que te chama, Ele fala para você não viver como quem não crê em Deus. Ele chama você para viver uma vida de santificação. A pessoa não crê em Deus, está melhor que você, põe a mão na consciência, pelo amor de Deus. Faça uma atenção. Olha o que diz a Bíblia, em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. Vamos pular isso aqui, senão não vou perder muito tempo. Abra aí Efésios 4, 17 e 18, vamos ler? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados, olha o que está escrito, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. Pessoas que estão na igreja separados da vida com Deus e não estão nem aí. Como é que eu sei que eu estou separado com a vida com Deus? Eu não tenho uma vida de santidade. Eu não sou separado do mundo e consagrado a Deus. Não estou fazendo algumas coisas, mas estou com uma vontade danada de fazer. Você só está liberto quando você vê e não tem mais desejo. Enquanto você está olhando e desejando, você não está liberto. A libertação é você que bebia, olhar a bebida e dizer: passei um tempo danado bebendo esse negócio, faz mal. Sabe o que mais mata no mundo? Álcool. Vai ler. O que mais mata no mundo? Álcool. E tem cliente perguntando: por que a gente não pode beber? Isso é água, né, irmãos?
Ou é cerveja 50? Não, cerveja não é, né? Se fosse 51, eu não estava com essa cara aqui, não. Quem é italiano não sabe o que é 51, deixa eu falar. Voltando ao texto. Aí Paulo escrevendo aos Romanos, isso daqui sempre que eu leio, porque eu escuto todo dia. O que é que Deus tem para mim? Eu não sei qual é o meu chamado. Já viram isso? Eu não sei. Esses dias, quando foi? Foi no ano retiro. O irmão falou assim, como o senhor soube do seu chamado? Quando o senhor descobriu que foi Deus que lhe chamou, né? Quando eu não me conformei com o mundo. Olha o que diz o texto. Romanos 12, 2. Anote isso aqui, porque isso aqui eu tenho lido isso aqui muito até, hein? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa roupa. Não. Porque o problema não está na roupa, está aqui dentro que botou a roupa. O problema não está de onde você foi, está aqui dentro que quis ir para aquele lugar. O problema não está no lugar que você chegou. Então o problema está dentro que deixou você chegar naquele lugar. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Agora, isso que é bom. A Bíblia é clara. Você pode dar uma de doido hoje e falar, eu tenho um problema nos neurônios. Que Deus cure seus neurônios nessa noite. Para quê? Você não pode se conformar com o mundo para que você possa entender, compreender. É isso que está dizendo? Não. Para que você possa está gelado ou está quente? Você não sabe, quem está experimentando sou eu. Quer experimentar? O que aconteceu? Voltou? Obrigado. Quer experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quero. Então para de se conformar com o mundo. Aí não dá. Eu amo o meu ambiente. Eu amo meus amigos. Eu amo o clima. Não vai experimentar nunca, meu filho. Está escrito. Não se conforme. O que é isso, irmãos? É viver revoltadinho? Não. Está lendo errado de novo. Aqui dentro cabe algo que seja maior do que essa conferência aqui? Vou tentar pôr o celular. Não cabe. O que é se conformar? É você se deixar moldar. Não tem para que ir no culto. Eu vou usar a igreja. Não tem para que ir em culto de oração. É mesmo, não tem para que. Se moldar. Não tem para que ir para a igreja todo dia. É mesmo, se moldar. Não tem para que ir para a igreja toda semana. É mesmo, se moldar. Aí vai se moldando com o mundo. Não tem para que ficar lendo Bíblia. Não tem para que. Não tem para que, não tem para que, não tem para que, não tem para que, não tem para que. Quando vai ver, está totalmente mundano. Escuta uma pregação e fala, ixi, eu não entendi assim, hein? Vê uma irmã chorando no hino e fala, por que aquela mulher está chorando? Vê alguém dando glória a Deus, fala, por que está dando glória a Deus? Quem se conforma com o mundo não tem o entendimento transformado. E não adianta querer que um cego veja. E a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus, a glória do Evangelho. E nós estamos vivendo como? Por isso que o texto vai trazer muito bem claro para nós essa direção. Quem é santo não vai viver como vivia antigamente. Quem é santo não vive como quem não vem na igreja, irmãos. Aí você reflete aí. Nós precisamos de uma igreja sarada. Nós precisamos de uma igreja que vive não como perfeitinho, jombando. Não, é se policiando toda hora. Sabe quando você já se policiou? Opa, não posso. Não, isso aqui não é certo. Isso aqui não vale. Não, eu estou buscando outra coisa. Eu sempre respondo a pergunta, tatuagem é pecado? Sempre respondo. Por que não pode fazer tatuagem? Por que não pode pintar o cabelo? Por que não pode pôr brinco? É sempre a pergunta. Ninguém me pergunta e fala, como é que eu faço para ser cheio do Espírito Santo? Como é que eu falo para entender os textos bíblicos? Ninguém pergunta. É uma igreja carnal. Igreja carnal tem vontades carnais. Igreja santa tem vontade de se parecer com Jesus. Como é que eu faço? E foi isso que a gente sentiu esse fim de semana. As irmãs saindo de lá e mulher falando o seguinte, eu vou ser melhor. Estava errando aqui, eu estava errando ali, eu vou ser melhor.
Eu não tenho a sabedoria demoníaca, eu tenho sabedoria divina, não é isso? Só que se eu estou vivendo uma vida sem santificação, como é que eu posso viver dizendo que eu sou crente, irmãos? Se eu estou separado de Deus. Pastor, mas o senhor já falou hoje que a santificação não é uma questão para salvação. Calma aí que eu vou te explicar melhor daqui a pouco. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Vamos ler o versículo de número 7, de 1 Tessalonicenses 4, 7. Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Coloca aí para mim, por 2 Coríntios 7:1, por gentileza. O texto diz que Deus nos chamou para a santificação. Existe um chamado de Deus para ser santo. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Nós precisávamos ter uma preocupação sobre isso, irmãos. Nós já falamos, o que é santificação? Separado do mundo e dedicado para Deus. Não adianta só parar de fazer, dedique-se para Deus. O que você tem se dedicado para Deus? Deus nos chamou para a santificação. Nós somos luzes nesse mundo. Nós somos o sal da terra, ou não? É o que está escrito. Não diz aqui, vocês talvez serão luz. Está escrito isso? Vocês talvez serão sal. Não está escrito isso, meu irmão. Está escrito, você é luz do mundo. Se você não está sendo, começa a mudar isso hoje. Você é sal da terra. O que é isso? Você é onde chega, você preserva. Aonde você chega, você leva valores. Aonde você chega, você tempera o ambiente. Agora, aonde você chega, o que acontece? Confusão. Então vai vigiar. Aonde você chega, o que acontece? Desânimo. Não tem explicação para esse tempo que vivemos. Eu sou sal da terra e luz do mundo. É mesmo? É uma reflexão interior, porque o mundo está procurando cristãos, irmãos. Pode ter certeza, tem gente procurando crente para ser referência. Esse dia uma pessoa falou para mim, até hoje de manhã, ela mandou mensagem, falou, porque fiquei estranho lá, o pastor, porque a gente vai, como é que ela falou? Ele leva muita gente para o monte, chega lá, só fala de oferta, não sei o quê. No monte pedindo oferta. Faz um pix, né? É um tempo que você e eu precisamos refletir. O tempo está acabando. E aí tem uma parte que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 8, que a gente vai parar aqui hoje, que eu não tenho mais tempo. E aí é onde eu vou entrar naquele assunto que eu falei sobre a santificação não ser uma qualificação para a salvação. Olha o versículo 8. De 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem. O ensino lá que ele estava dando da santificação, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Quantas pessoas estão dizendo por aí, isso daqui, irmãos, é traumático para quem vive na igreja e vê isso. Alguém todo torto dizendo que está tudo bem. Alguém todo fora do que Deus falou e dizer o quê? Está tudo bem. Você está desprezando a Deus. Você está ignorando o teu Criador. Não, mas eu não penso assim, mas está escrito, então explique o que está escrito. Se você quando eu falar aqui, se você não entender e interpretar diferente, por favor, divida a sua interpretação comigo, quem sabe ela está certa. Que Deus vai ter comunhão com quem está em pecado. Declarado, entenda o que eu estou falando, porque todos somos pecadores, todos nós aqui temos que melhorar todo dia. Mas qual de nós estamos preocupados? Sabe que às vezes a gente tem que analisar, porque tem às vezes um filho ou um marido que está perdido, não crê. Aí você olha a mulher, a mãe, o pai. Está nem aí. Mas ele vai para o inferno. Eu fiz o que pôde. Fez mesmo o que pôde? Se tiver um filho seu, quer ver quem está com um bebê pequeno aqui? Tem alguém aqui?
tem ali, vamos pegar o Cassiano ali. Cassiano, chegou em casa você e a Franciele. Mora em que andar? 5º andar. Tem elevador? Não. Você chegou lá embaixo, escute o que eu estou falando, porque isso aqui, a gente não reflete na palavra, e a gente brinca com Deus, e a gente zomba a Deus. Você chegou lá embaixo, está pegando fogo a sua casa. E alguém diz, Cassiano, ela está lá dentro. O que você faz? Entra no fogo? Aí a gente conhece alguém indo para o inferno. E a gente diz que está fazendo alguma coisa. Está fazendo nada. Está fazendo nada. Está fazendo nada. Porque não crê, entendeu? Está tudo bem, não está. O que eu tenho que fazer, pastor? Me matar por ele? Não, mas pelo menos orar, parar de perder tempo, se santificar e viver uma vida conforme a palavra ensina. Esse é o ponto que a igreja está perdendo. A igreja virou um lugar de vender. O que você quer hoje? Emprego? Recebe, depois traz o dízimo. O que você quer? Cura? Olha como eu oro e Deus opera. Não é isso que Deus nos chama. Ele chama para uma vida de santidade. E Ele está dizendo, se você ignora a santidade, você ignora Deus. Quer viver ainda em pecado, irmãos? Fica à vontade. Olha o que diz o texto para a gente terminar. Hebreus capítulo 10, versículo 29. Vamos ler? Porque tem gente que fala, o Novo Testamento não tem nada disso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Se a gente ler 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam, serão desprezados. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós continuamos semana que vem.